Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, estamos de volta aqui pela sua TVI para mais um TVI Esportes, contando tudo do futebol para você da Bahia, do Brasil e também do mundo, hein? Sextou? Bom dia, Black. Bom dia Marcelo, bom dia a você, telespectador da TVI. Estamos aqui nessa, como disse Marcelo, nessa sextou, para falar com você, telespectador da TVI, falar com você sobre futebol, falar com você sobre algumas competições que os nossos clubes brasileiros estão envolvidos e com certeza, claro, nós temos a responsabilidade de lhe deixar bem informado. É isso aí, lembrando que o nosso querido Cássio está aqui na produção do programa. É corintiano o Cássio? O nome de goleiro do Corinthians, ou de ex-goleiro do Corinthians, mas torce para aquele que veste vermelho e preto. Diz Vitória. Milan. Ao Milan, é Atlético isso aí. Paranaense. Então, abraço grande. Campinense, a querida Raposa da Paraíba. Verdade, olha só. Flamengo, É verdade. Flamengo. Então, abraço Menos. grande Cássio, não é? Menos. Flamengo, ele falou. Um abraço grande Cássio, tá aí no alto, né, jogando duro na nossa produção aqui Correria. do TV Esporte. É correria demais, viu, rapaz? É correria demais, por isso que Barbosinha já vai dar uma folga pra ele final de semana, pra ir na praia, Vai ficar mudar as coisas tranquilo. pra ele. Vai mudar. Ele vai sair daí e vai pra lá pro outro lado. É verdade. Meu querido Black, ontem aconteceu na Federação Baiana já a reunião, né, definindo as equipes que estarão disputando o Campeonato Baiano Série B, que começa dia 30 de abril. Itabuna confirmou, como nós já vimos aqui colocando, nessa parceria com o Vitória. E o Grapiúna confirmou também participação na Série B do Campeonato Baiano. São 10 equipes na competição, Black. 10 equipes, Marcelo. Dentre as 10, o Itabuna, como você bem mencionou, mas também temos o Grapiúna, né? Você já irá falar aqui pro telespectador do TVI quais são todas as 10. Mas eu acredito que algumas têm a chance de disputar uma segunda divisão com grandes chances de voltar à primeira, Marcelo. Então, confirmando aqui, além de Grapiúna e Itabuna, da cidade de Itabuna, nós teremos em Feira de Santana 2 equipes, Fluminense de Feira Tradicionalíssimo. e Bahia de Feira também. O Bahia de Feira que surgiu como uma segunda força em Feira de Santana, mas pela organização passou a ser a primeira, ficou muitos anos brigando, jogando Copa do Brasil, jogando campeonatos baianos, batendo a testa com Bahia e com Vitória. Um clube organizado que deu uma desorganizada, deu uma descambada, desceu e procura voltar à elite, Marcelo. Também teremos Teixeira de Freitas. Time novo na parada. Verdade. Teixeira de Freitas, a região de Teixeira de Freitas, agora com Porto Seguro jogando o Campeonato Baiano da Primeira Divisão, eles começam a acirrar uma rivalidade, né, Marcelo? Verdade. Rivalidade Bem essa lembrado. que é boa pro futebol baiano, pro futebol brasileiro e pro futebol baiano. Pro futebol brasileiro porque tem muitos jogadores que eles trazem que não são daqui do Nordeste ou não são da Bahia, e eles vão buscar, obviamente, dando emprego a esses jogadores, que a maioria são pais de famílias, passa a ser bom pro futebol brasileiro, vai buscar jogadores em alguns lugares do Brasil. Claro que não vai trazer jogadores do Brasil inteiro, mas traz muitos jogadores de lugares diferentes. E também acirra a competição individual entre eles, o bairrismo de município, o bairrismo municipal, que já vem criado desde o Intermunicipal, um campeonato que nós temos aqui na Bahia interiorano. Mas a intenção é ir à primeira divisão de Teixeira de Freitas e com certeza vai acirrar e forçar o time de Porto Seguro fazer maiores e melhores contratações, Marcelo. Já pensou aquela região ali, Teixeira, Eunápolis, Porto, com 2 equipes? A intenção é essa, tanto é que o Porto Seguro se manteve na primeira divisão, fazendo uma relativa boa campanha na primeira, para o seu primeiro ano de vida na primeira divisão, e em seguida, já agora, a equipe de Teixeira de Freitas já vem para a segunda divisão. Claro que quem entra numa segunda divisão, óbvio que está pensando em ir conseguir a vaga da primeira. Tomara que tenha competência e organização para tal fato, Marcelo. Ainda temos aqui Leônico, Ipiranga, SSA, que é de Salvador, e o Vitória da Conquista. Leônico e Ipiranga, 2 tradicionalíssimos do passado, Marcelo. O Galícia também. A gente sabe que o futebol, muitas coisas na vida é regido pelo lado financeiro. E quando você não tem um lado financeiro forte, seguro, quando não tem o dinheiro, falando claro para você, quando não tem o dinheiro, vai por água abaixo, essa é a grande verdade, porque água pouca não sobe ladeira, você entrar com pouco recurso financeiro, você pouca coisa consegue na competição, e a gente espera que os que vão disputar de Salvador, ou de Feira de Santana, ou da Bahia, do interior baiano, todos,
interioranos e capital também tenham recursos e planejamento. Porque de repente você faz um planejamento com pouco recurso e a equipe dentro do campo, que é o que vale realmente, encaixa e aí começa a aparecer os novos parceiros, os novos patrocinadores, que até então, no começo da competição, você não tinha nem em mente que eles pudessem aparecer. Mas o que traz o torcedor, o que traz o investidor é o bom andamento, o bom rendimento da equipe dentro do campo. Se sua equipe estiver bem, naturalmente vão aparecer pessoas para ajudar financeiramente, porque pensam numa troca. E é uma troca mútua. Se o time vai bem dentro do campo, aparece meu patrocínio, ou no uniforme, ou nas placas no estádio, alguma coisa assim, e eu te repasso o financeiro. Uma parceria que na segunda divisão dando certo, pode se estender até a primeira do ano seguinte, Marcelo. Lembrando que o Campeonato Baiano da sua Série B começa dia 30 de abril, com previsão de encerramento no dia 27 de julho. Campeonato curto, rápido e apenas jogos de ida. Não é? O famoso que tiro dificulta curto também, ou não, 10 Black? times, 10 equipes. 9 jogos. 9 jogos. Só de ida. Você tem que dar sorte de pegar o teoricamente fraco na sua casa. Porque você tem que matar, ou seja, é um campeonato que não lhe permite tropeços, nem dentro e nem fora de casa. Normalmente, na quarta rodada, você já sabe mais ou menos, pelo menos, que vai conseguir o acesso. Mas é um campeonato muito difícil por ser truncado, por ser brigado. Nunca, em lugar nenhum, uma segunda divisão será igual à primeira com relação à qualidade técnica, Marcelo. É verdade. Cássio, me traga aí a foto, eu vou dizer assim, dos guerreiros que estiveram ontem participando dessa reunião na Federação Baiana, onde ficou definido aí 10 equipes, né, que estarão lá, os guerreiros. Né? A gente observa ali o presidente Álvaro Castro, do Grapiúna, e o doutor Otton, ali representando a equipe do Itabuna, Black. Os guerreiros, né? Conheço todos eles. Na verdade, conheço os dois citados por você, Marcelo. Álvaro Castro conheço. Tenho todos eles como amigo. Todos eles, os dois, no caso. E Otton, nós temos uma relação maior com relação ao futebol, porque é vascaíno, nós batíamos a resenha, aqui na cidade, que era o baba da rapaziada dos contábeis, que era Ícaro, Duda da contabilidade. Muita gente boa batia esse baba, Otamar, ou seja, muita gente. E eu frequentava também esse baba, de vez em quando ia como convidado. E o doutor Otton estava lá, xerifão da zaga. Zagueiro, né, Pê? Sim, diretor de Itabuna, gente de primeira qualidade, Marcelo, entendimento de futebol muito grande, esclarecido realmente, uma pessoa gabaritada a estar ali defendendo o nome do Itabuna para trazer as melhores e maiores informações sobre o nosso azulino querido. Com relação a Álvaro, um cara extremamente conhecedor de futebol, um cara respeitado por muita gente, um cara que tem um vínculo de amizade muito grande, principalmente fora da Bahia, Paraná, sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, por lá de lá. E internacional também. Álvaro é um cara que conhece muito futebol e é muito respeitado. Tomara que o conhecimento que ele tem consiga angariar fundos para a equipe do Grapiúna e que use tudo que for possível, preciso e necessário para trazer jogadores e comissão técnica que acreditem na proposta e no propósito dele e que assumam a responsabilidade de vestir a camisa daquele time que foi de Zé Inácio e que deixou na mão de Álvaro para levar com responsabilidade e honestidade sempre. Verdade. Então, boa sorte aí, a equipe do Itabuna, né, que tem essa parceria com o Vitória, a equipe também do Grapiúna na Série B do Campeonato Baiano, que terá cobertura aqui da sua TVI. Meu querido Cássio, vira a página aí, meu filho. Vamos de jogos da Copa do Nordeste, né? Ontem, 3 jogos aconteceram pela Copa do Nordeste. O Ceará, jogando em casa, venceu o América de Natal pelo placar de 1-0. O Sampaio Corrêa recebeu o Náutico, ficou no empate em 1-1. E a Juazeirense empatou em 2-2 com o CSA, Black. A Juazeirense eu achei que fosse vencer em casa, Marcelo. Não estava vencendo a partida. Mas deixou empate. Mas o futebol não é como começa, é como verdade. termina, né? E ali terminou 2-2. Você deu empate, né? E o CSA não tem nada a ver com isso. Veio aqui na Bahia e empatou. O Sampaio Corrêa que não vence em casa, não vence fora. O Sampaio Corrêa do meu amigo Magno lá no Maranhão, em São Luís. Aquele do áudio, né? É esse mesmo. O do áudio. Magno é o do áudio. O Magno não cansa de apanhar o Sampaio. E figura. Mas ele se prevalece de um título que o Sampaio ganhou aqui contra o Bahia. Ele só fala disso. Nossa. Calamos aí 50 mil... Aí fala o nome que ele quiser, né? É verdade. Que foram campeões. Eu já imagino. Imagine. Mas aí, na Copa do Nordeste esse ano, o Sampaio realmente não tem feito boa campanha. Infelizmente, é um time de muita massa. A Bolívia querida, como eles chamam lá no Maranhão, não tem feito boa campanha.
e já trocou o treinador, já trocou a comissão técnica e não deu jeito. Será que o defeito era na comissão técnica ou será que não foi falta de encaixe, entrosamento do time mesmo dentro do campo? E no outro jogo, Marcelo, que você falou, o 1-1 Isso. do Náutico contra o CS, contra O Sampaio Corrêa. Náutico e Sampaio foi 1-1. 1-1. E Ceará venceu 1-0 a América de Natal. O América Jogando de em Natal. casa. Então, venceu, fez o quê? O dever de casa. O dever de casa, é Fez o verdade. dever de casa. Porque você não pode pensar em vencer fora se na sua casa você não vence. O Ceará jogou o suficiente para vencer, Marcelo. Verdade. Cássio, já me traga aí a classificação após os 3 jogos de ontem pela Copa do Nordeste, Grupo A e também Grupo B, que tem hoje no Grupo A, na liderança, a equipe do Sport com 12 pontos ganhos. E foi o que você disse ontem aqui. Aquele jogo do Vitória acabou tirando dele, realmente ali, a liderança do Grupo A do campeonato da Copa do Nordeste, Black. Tirou, Marcelo, o tropeço dentro de casa, né, Marcelo? Contra o Altos do Piauí. Tropeçou, porque assim, é grande. Vai enfrentar um grande, vai enfrentar um pequeno. Não importa se é grande ou pequeno. Você tem que ser grande dentro do campo, independente de quem seja seu adversário. O que é ser grande? Se impor. Falar para o adversário que, ó, aqui quem manda sou eu. Não falar só com a boca. Falar com atitude, com a qualidade dentro do campo. E isso o Vitória no último jogo não fez. E não fazendo, empatou. Ainda dando sorte. O Altos teve muitas chances de gol, Marcelo. Mas só que o Vitória ficou no empate, que é tropeço para o que o Vitória tem feito esse ano. E tropeçou, perdeu a razão, perdeu a liderança. Bom, então vocês estão observando aí a classificação, né? Grupo A, Grupo B, na liderança do A, a equipe do Esporte, seguido de Vitória, Fortaleza, CRB, Altos, Motoclube, Ferroviária e Souza. Já o Grupo B, com o CSA na liderança, com 10 pontos, porém, o Bahia é o segundo com 7, tem 2 jogos a menos do que o CSA. Pode realmente assumir a liderança. Sim, pode, o Bahia pode tranquilamente, mas a realidade é que no momento o líder é o CSA. CSA de Alagoas. Porque o Bahia pode também perder os 2 jogos. Verdade. O Bahia nessa tese, nessa colocação de poupar X, jogador X, tantos, 6 jogadores, 7 jogadores, 1 jogador. Poupar quem está machucado, poupar quem está com risco de contusão, não existe. Machucado sim, machucado está doente. Doente procura o médico e o médico passa o quê? Remédio e repouso. Esse sim vai repousar. Mas o jogador que está querendo jogar, todos querem. E o jogador ser dado folga por alguém que o deu folga, o jogador não gosta de folga, o jogador quer jogar. Porque ele sabe, volto a repetir, já falei isso aqui em outrora, o jogador que não joga, ele sabe, estou dando brecha para minha flecha. Flecha no futebol é o concorrente da posição. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Ontem também tivemos jogos pela competição. O Cássio já está preparando para poder colocar na tela os resultados de ontem da Copa Sul-Americana. O Guarani do Paraguai venceu 2-0, 2 de maio. O outro jogo, o Cerro Largo, ficou no empate em 2-2 com o Danúbio. Ganhou nos pênaltis pelo placar de 4-3. Júnior Barranquilla, 2. América de Cali, também 2. Nas penalidades, a equipe do América de Cali venceu 4-3. Atlético Grau, 0. Cusco, também 0. Penalidades, 4-2. O Deportivo Lagoaíra, jogando em casa, perdeu para o Caracas pelo placar de 2-0. E Universidade Católica empatou em 0-0 com o Alcas e ganhou nos pênaltis pelo placar de 4-2, Beck. Todos para chegar aqui no Brasil e tomar taca até umas horas, Marcelo. Verdade. São jogos que são truncados, jogos caseiros muitas vezes, os jogos domésticos tivemos ali da Colômbia. Ou seja, jogos que eles estão se matando para pegarem uma fase de grupo da melhor competição da América Latina, que é a Libertadores da América, Marcelo. Já falando de Libertadores, ontem o Bahia, jogando contra o Boston River, conseguiu aquele empate. Mas você me falava aqui no camarim, aqui nos estúdios, de que o Bahia jogou muito bem. O Bahia jogou bem, Marcelo. Só que assim, empatar fora de casa é bom porque soma. Mas há partidas que você poderia, além de empatar, conseguir um melhor resultado. Porque tem empates que todo empate você soma 1 ponto. Mas tem empates que tem um sabor de derrota. Talvez tenha sido do Bahia ontem. Por quê? Porque o Bahia criou o suficiente, mas o Bahia pouco finalizou. Ontem, no primeiro tempo, o Bahia tinha 62 de posse de bola, terminou com 62 de posse de bola e apenas uma finalização no gol. Então, por que ficar tanto com a bola se não tem o objetivo de finalizar? Porque quando você finaliza, você está falando para o adversário que quer fazer o gol, por isso está finalizando. E automaticamente, quando você finaliza, você se desfaz da bola. Você se desfaz para conseguir o objetivo maior, que é o gol. Mas o Bahia chutou uma vez no primeiro tempo. Então quem chuta uma vez
Estava disposto a vencer? Estava com propósito de vencer? Essa é a dúvida que nós temos, Marcelo. E no jogo, já puxando aqui também, já pro Campeonato Baiano, né? Amanhã acontecendo, na semana acontecendo as semifinais da competição. Pelo jogo de ontem do Bahia, dá pra fazer uns 2 ali na Jacuipense, né? Cada jogo é uma história. Vai chegar... Viajou, né, Marcelo? Há quem acha que viagem de avião não cansa, tá totalmente enganado quem acha isso. Cansa e cansa muito mais do que viagem de ônibus muitas vezes, do que viagem de carro muitas vezes, carro particular. E o Bahia precisa ter a humildade e saber que se não jogar o suficiente, vai ficar de fora da final do Campeonato Baiano. Talvez não esteja dando tanta importância, mas tem que dar, porque o Bahia é tradicional nessa competição, o mais vezes campeão dessa competição na história. Mas o Bahia tem time sim para jogar. Se vai estar descansado o time que o Rogério pensa em entrar, é outra história. Porque o cansaço do jogo de ontem, o cansaço da viagem para cá para o Brasil, deve fazer escala aqui dentro do Brasil, em algum lugar, para depois vir a Salvador. O Regenerativo quando chega em Salvador, e hoje é sexta-feira, já está em cima da hora do jogo. Aí sim possa ser que surja com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, porque você não sente a dor logo de imediato após o jogo. Muitos vêm acusar alguma coisa depois. E aí você vai saber quem tem e quem não tem condição do jogo. Tomara que o Bahia tenha time suficiente para vencer. Porque o Vitória já está quase lá. E na verdade, dificilmente alguém vê a final de um Campeonato Baiano que não seja Bavi. Mas é jogo e cada jogo é uma história. O Bahia tem qualidade? Tem elenco? Tem. Precisamos saber se o elenco vai estar descansado e com qualidade para jogar dentro do campo e vencer um time que é bom e está descansado, que é a Jacuipense. Esse jogo do Bahia ainda, falando aqui do Bahia, na semifinal do Campeonato Baiano, é aquele jogo que todos os jogadores não querem ficar de fora? Querem dar resposta pro torcedor, enfim. Todo mundo quer jogar, todo mundo precisa dar uma resposta, principalmente, Marcelo, aqueles no qual o torcedor espera mais. Mas o torcedor sabe também que vai pegar um time bom. O torcedor do Bahia sabe que vai pegar uma Jacuipense organizada, que não é de hoje organizada. Já vem organizada há algum tempo. Por isso tem despontado sempre junto com Vitória e Bahia, ou Bahia e Vitória, na ordem que você, torcedor, preferir. A Jacuipense está logo ali atrás. E esse sucesso da Jacuipense não é de hoje. E esse sucesso do profissional da Jacuipense também deve-se à base da Jacuipense, que trabalha em Salvador e trabalha já há 4, 5 anos, firme, forte, com muita responsabilidade e o conhecimento de um monstro da base chamado Nilton Mota Nunes. O Bahia vai ter que suar muito para poder vencer e sabe que vai pegar um time descansado e que já vem na frente pelo jogo passado com relação a placar. Uma outra pergunta aqui pro Black, do torcedor Felipe do Bahia. Uma não classificação para a final do Campeonato Baiano, isso pode acarretar na dispensa ali do técnico Rogério Ceni? Acho que não, porque assim, o Grupo City, eles têm uma mentalidade, uma filosofia de trabalho diferente. Eles, europeu, né? Eles acham que a influência da tradição brasileira, melhor falando, a tradição brasileira não vai influenciar nas decisões do planejamento deles. Tipo, no Brasil perde 3, 4, manda embora. Rogério já perdeu o Campeonato Baiano ano passado e continua no cargo. Já perdeu a boa posição que o Bahia tinha no Brasileiro ano passado, continua no cargo disputando a pré-Libertadores, onde o Bahia ano passado até em quarto do Campeonato Brasileiro chegou a ficar. Então foi caindo de posições. O Grupo City tem um planejamento para médio e longo prazo. Médio 5, longo 10 anos. Eles não têm pressa e nem têm intenção de tirar Rogério. Mas eu já vi isso também no Bahia em outrora e o treinador português foi mandado também, rescindido o contrato. E ele falou que não estava preocupado com a torcida, nem com a imprensa brasileira. Estava preocupado com a empresa que ele trabalhava e a empresa que ele trabalhava o dispensou pela pressão da imprensa e a pressão da torcida, fazendo valer o que faz normalmente no Brasil. Dispensa quando não se ganha ou dispensa quando não se atende a alguns membros das mídias que vivem ao redor e com influência no time ou no clube, alguns parentes muitas vezes. Quando o clube realmente, Marcelo, o time não está bem dentro do campo, vai respingar em alguém. É mais fácil tirar o treinador, que vai levar a sua comissão técnica, do que tirar 30, 40 jogadores. Quem tá mandando um abraço para você, tá ligado nesse exato momento, junto com a mãe, não é? É o João Chaper, que é o mais novo integrante aí do Projeto Os Blacks, que tem um trabalho ali na sede social. Sim, o menino João esteve conosco ontem.
É um menino de muita qualidade técnica, um menino bom, que tem bons ouvidos. Para você que treina meninos de base, que tem escolinha principalmente, perceba se ele é bom de ouvido. O bom de ouvido é aquele que você fala e ele absorve de imediato o que você falou e tenta fazer o que você instruiu que ele fizesse. Por exemplo, ele cabeceou com o olho fechado e cabeceio leva para sua vida se você não sabe. Testa e olho aberto. Se não for testa e olho aberto, não é cabeceio. É assim que o futebol ensina e é assim que o futebol é. Mas se o menino testou errado, mas a bola veio certo, você fala para ele onde ele acertou e onde ele errou, para ele corrigir o erro. O acerto continua e vai aprimorar. O erro você melhora e faz ele acertar, para que você esteja ajudando a formarmos cidadãos ou, quem sabe, cidadãos atletas profissionais de futebol para o amanhã. É isso aí. Então, abraço aí, João, um abraço à dona Flávia e também ao Joab aí em Grapiúna, né? Que é o papai de João, também sempre acompanhando aqui o TV Esportes. Black, tá acontecendo a Copa Libertadores Sub-20. O Brasil tem 3 equipes representando o Flamengo, Fortaleza e o Palmeiras. E hoje o Flamengo joga contra o IGS Sub-20 e o Olímpia Sub-20 encarando a equipe do Danúbio pela Copa Libertadores. Uma competição que serve já para a seleção principal, né, Black? Com certeza, Marcelo, é assim, Marcelo. Um menino de 20, um menino entre aspas, de 20 anos disputando a competição de Sub-20, normalmente ele tem 17, 18, 19. Verdade. Poucos têm 20, porque hoje, com o acelerar do futebol brasileiro em termos de qualidade que os meninos apresentam já na base com 15, 16 anos, ele com 20 anos, se ele está no Sub-20, ele vai ser emprestado, não vai ser usado pelo clube que ele está jogando. Por quê? Porque normalmente os meninos com 18 já estão no profissional. O chamado diferenciado. Mas não precisa ser diferenciado para ser profissional. Precisa ser homem competente e perseverante para ser profissional. Óbvio que tem que ter qualidade. Mas a gente sabe, Marcelo, que a maioria desses jogadores já saíram do país, já tem contrato profissional com os clubes. Ou se não vai ser aproveitado ali, vai ser emprestado para ser aproveitado em outro lugar. Já estão mais ou menos bem encaminhados, Marcelo. Verdade. Lembrando que o Flamengo, Fortaleza e Palmeiras lideram os seus grupos. O Cássio já colocou ali. Lideram seus grupos. Grupo A, B e C. Olha lá. O Flamengo em um, né, Fortaleza em outro e o Palmeiras em outro. Todos brasileiros. O futebol brasileiro com sua base forte. O futebol brasileiro com sua base cada vez melhor. Com ex-jogadores comandando as categorias de base, o que é importante. Tomara que os que comandam mesmo, como superintendentes, tenham a ciência de que um ex-jogador é mais fácil ensinar um menino que pensa, que sonha em ser jogador, do que um simplesmente, com todo respeito que nunca tenha jogado, vivido aquilo ali e que a sala de aula o formou. O ideal é que o que jogou futebol profissional, o que viveu na pele, tenha o conhecimento do estudo para que aí sim ele seja completo. Mas se não tiver, você pode pegar um que jogou futebol e um que é formado na sala de aula e fazer uma dupla muito boa. É isso aí. Final de programa. Mais uma semana concluída. Sim. Amanhã é Dia Internacional da Mulher. Estou aqui logo parabenizando a você, mulher, todas as mulheres do Brasil e desse mundo. Ou eu esqueci de você? Não, se você está vendo nesse momento, eu também estou falando com você. Parabéns, mulher é um dom. E falo mais, como o programa é esportivo, o jogador de futebol é a mulher quem faz, porque já vem do ventre bom jogador. O pessoal fala que é o dom vem da barriga da mulher. O menino já nasce bom e nasce da mulher. O homem só faz aperfeiçoar. Verdade. Então, em nome da nossa querida mãe Maria José, eu abraço todas as mulheres pelo seu dia de amanhã, tá bom? Vem aí o Alerta Cidade no comando dele, ó, batendo na mesa. Já buzinou ali. Hoje tem denúncias para dar, vender, emprestar com o nosso querido Denilton Santos. Nino, um abraço mais uma vez. Domingo você tá convidado pro meu churrasco. Domingo. 50. Pronto, fechado. 50 de bola de idade. De bola. É mesmo? Tô convidado. Parabéns, ó. Parabéns. Cara, cadê os parabéns, Cássio? Parabéns o quê? Parabéns É aqui. domingo, rapaz. Hã? É Mas já tem que adiantar, domingo não tem programa. Mas não é? segunda tem. Então parabéns aqui, né? Será que ele vem? 50. Será? Boa pergunta. A todos um abraço. Fique ligado.